Domingo passado nós temos meditado, se você está conosco hoje pela primeira vez, só para te contextualizar, nós estamos estudando a Bíblia sistematicamente. Nós expomos a Bíblia a cada domingo. E nessa exposição bíblica nós estamos há 12 semanas expondo a primeira carta de Pedro. E alguém disse assim: pastor, o senhor não vai pregar outra mensagem? Não, vou continuar pregando a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que nos alimenta. E nós precisamos aprender na palavra. Nós vamos estudar 1 Pedro. Eu tenho certeza que depois dessa série, quando falar assim 1 Pedro, você já vai saber tudo que está ali, né? Porque assim a gente aprende. Então, Pedro, irmão Juarez, quando chega no capítulo 2, ele vai tratar na santidade nos relacionamentos, porque nós estamos falando que é a carta que mais trata sobre ser santo no Novo Testamento. Pedro está tratando sobre santidade. Por que nós estamos expondo 1 Pedro? Porque para nós como igreja, a ênfase desse ano é o ano da santidade. A gente tem refletido muito sobre isso. A ação e o poder de Deus na nossa vida, ao Deus que nos transforma. Nós nascemos de novo em Cristo e nós precisamos mais e mais sermos parecidos com Jesus. E Pedro então, quando ele começa a falar que nós somos santos, separados, a palavra santo quer dizer separado, para construirmos relações saudáveis. E Pedro começou falando no capítulo 2 da nossa relação saudável com as autoridades. E aí nós aprendemos que toda autoridade deve ser honrada e respeitada, mas se a autoridade desobedecer a Deus, entre a vontade de Deus e a autoridade, nós ficamos com a vontade de Deus, porque mais nos importa obedecer a Deus do que ao homem. Depois nós aprendemos sobre as relações no trabalho, e nós vimos que como crentes nós precisamos do nosso trabalho honrar o nosso patrão, honrar aquele que Deus colocou sobre as nossas vidas. E no trabalho nós aprendemos algo que foi muito precioso: trabalho não é fruto do pecado. O homem já trabalhava antes da queda. Trabalho é a possibilidade que Deus nos dá de nós honrarmos a Ele em outro ambiente que não é a nossa casa ou a igreja. É um lugar que Deus nos usa, e ali nós vamos honrar o Senhor com o nosso testemunho. Deus quer nos usar no nosso trabalho. E aí nós avançamos. E aí semana passada a gente aprendeu, e ficamos 2 domingos, que foi domingo passado e hoje, a relação saudável dentro do lar. E aí Pedro, domingo passado nós aprendemos sobre como uma mulher cristã deve se portar. À luz do texto de 1 Pedro capítulo 3, nós aprendemos, Pedro nos ensinou de maneira muito clara, e ele usou a expressão da mesma forma. Ele falou para as esposas, ele falou que as esposas deveriam se sujeitar aos seus maridos, à autoridade do marido. E ainda foi muito forte Pedro dizer assim: ainda que ele não seja um servo de Deus. E nós aprendemos qual é o papel da mulher cristã diante do seu lar, diante da sua casa, o papel da mulher que serve a Deus. Só que o texto seguia, e o texto então agora fala sobre o papel do homem. Nós ouvimos sobre o papel da mulher, e hoje então nós vamos mergulhar um pouquinho no papel do homem. Pedro então agora vai falar sobre como nós homens que conhecemos a Deus precisamos tratar as nossas esposas na relação conjugal. Esse texto, João, não é apenas esposo e esposa, mas é um texto que vai muito além. Ele vai nos dar princípios para a vida, de como um homem, biblicamente, precisa aprender a tratar uma mulher. E isso é um desafio muito grande, porque nós vivemos um tempo aonde a hombridade se perdeu, aonde muitas vezes também o conceito de honra e cuidado com a mulher também se perdeu, e passou a se tratar a mulher muitas vezes na nossa sociedade como um objeto. E Deus não faz isso. Deus é o Deus que lhe vê, é o Deus que de fato nos enviou a Jesus
para mudar a história de todo ser humano, porque para Deus há homem e mulher, e Ele amou os dois de igual modo. E Jesus é tão maravilhoso que no seu ministério foi um ministério arrodeado de mulheres. É Ele que falou com a mulher samaritana, é Ele que deu atenção à viúva de Naim. Então, enquanto uma sociedade tenta de alguma forma descaracterizar e desvalorizar a mulher, Jesus vem e respeita a mulher. Enquanto uma sociedade vem e tenta desconstruir o papel do homem como sacerdote do lar, um modelo de família judaico-cristão, onde o homem precisa ser aquele instrumento de Deus na sua casa, e a sociedade tenta acabar com isso, a Bíblia vem nos ensinando ao contrário. Então, pastor Josimar, a Bíblia sobe a régua para nós homens hoje. A Bíblia hoje vai falar conosco de maneira muito especial. E é interessante que o verso 7 diz assim, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, acionasse o seu aplicativo. Se você está com a Bíblia em papel, eu queria que você abrisse e acompanhasse, se de fato o que o pastor está pregando está aí nas Escrituras. Nós precisamos aprender a ser bereanos. Da mesma forma, e é interessante que Pedro diz assim, da mesma forma. Por que ele começa com essa expressão? Ele está se referindo às mulheres. E lá nas mulheres, no texto, nos versículos anteriores, a partir do primeiro verso 3:1, ele diz, da mesma forma. Quando ele usa essa expressão para as mulheres, ele estava pedindo para que elas olhassem a instrução anterior, que era a relação dos escravos ou dos servos com os seus senhores. Ou seja, uma relação de honra, de respeito. E agora Pedro começa dizendo, da mesma forma que eu orientei as irmãs, as mulheres que pudessem honrar os seus maridos, da mesma forma eu estarei agora orientando os homens que honrem as suas esposas. Da mesma maneira, até porque submissão no Novo Testamento é um conceito de mutualidade. Sejam vós submissos uns aos outros. E no casamento é muito fácil dizer, a mulher tem que ser submissa ao marido. Sim, submissão, nós vimos domingo passado, é a mulher que está por baixo de uma missão. Qual é a missão? Do marido amá-la como Cristo amou a igreja. É muito fácil uma mulher ser submissa, uma esposa ser submissa, quando o marido a ama como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele deu a vida por ela. A tarefa do sacerdote do lar é uma tarefa que precisa de graça de Deus, e que Pedro está dizendo, e Deus está usando a vida, o Senhor está usando a vida de Pedro para nos levar, irmãos, para um nível mais alto, a compreensão do relacionamento marido e mulher. Então, homens, hoje é conosco, certo, Everson? Da mesma forma, maridos, honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que ela seja mais frágil do que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Vou repetir a leitura. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que ela seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada, homens, atrapalhem as suas orações. Este versículo, meus irmãos, ele é um chamado, irmão Jetro, ele é uma convocação para que homens que conhecem a Deus, homens que se dizem cristãos, possam viver de uma forma piedosa, uma forma santa, uma forma plena dentro do casamento, reconhecendo que a conduta no lar tem implicações sérias. E aí o Senhor vai nos mostrar por que estas orientações de Pedro são tão importantes para nós.
Porque, em primeiro lugar, o casamento reflete a relação de Cristo com a igreja. O Senhor vai comparar, e Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 5. Ele relaciona, ele compara a relação matrimonial com o noivo e a noiva. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E quando um homem vive esses princípios, ele mostra ao mundo o amor sacrificial de Jesus. Quando nós buscamos honrar a Jesus no nosso matrimônio, o lar, meus irmãos, é um campo de discipulado. Quando um homem, quando um marido se coloca diante de Deus na sua casa, como sacerdote do lar, ele passa a ser um canal de bênçãos para a sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, e ele influencia gerações futuras. É por isso que o mundo distorce a visão de masculinidade, incentivando a falta de compromisso e a objetificação das mulheres, tratar a mulher como um objeto. E aí muitas vezes a Bíblia chama o homem, o crente, o servo de Deus, para entender que o padrão dele não é o padrão que o mundo apresenta. Qual é o padrão que o mundo apresenta? Os Simpsons apresentou um padrão de homem dentro de casa. Um bobalhão. Assim que o Homer é apresentado. É assim que muitos dos nossos filhos enxergam que o padrão do homem dentro de uma casa é o do Homer. Talvez você não tenha assistido os Simpsons, não é nem da sua geração, ainda passa os Simpsons. Passa, né, Jessé? Como é que é o Homer? E aí tem uma geração mais anterior aí que assistiu a Família Dinossauro, né? Qual era o padrão que a Família Dinossauro, que influenciou uma geração, apresentava o líder da casa? Quem era o Dino? Quem era o Dino? É isso mesmo. Como a gente muitas vezes de maneira tão simples diz, um banana. É assim que o mundo quer apresentar a figura masculina. É assim que o mundo quer apresentar, geração a geração, desconstruindo o papel de um homem que seja homem de verdade, que assuma as responsabilidades do lar. E isso foi sendo desconstruído tanto que hoje nós temos muitos homens que precisam tomar atitudes de homem e deixar de ser menino. Vou repetir: muitos homens que precisam tomar atitude de homens e deixar de ser meninos, principalmente dentro do casamento. Se tu tá solteiro, ainda não se casou, tá pretendendo se casar e continuar como solteiro, não se case. Casamento não é brincadeira. Seja homem. E não é só no casamento não. Seja homem com a sua mãe. Seja homem com a sua irmã. Seja homem onde você passar. Haja como homem. Viva como homem. Tenha hombridade. É disso que Pedro está dizendo. Quais são as orientações de Pedro aqui então para um homem, para um marido cristão? Quais são as áreas que um marido cristão precisa observar? E aqui nós vamos no texto entender 3 áreas claras que Pedro vai nos mostrar. E eu queria que você pudesse notar que o próprio texto ele vai construir isso. Pedro vai mostrar 3 riscos que um homem cristão não pode passar ou deixar crescer, não pode dar vazão, algo que é perigoso, é um risco. E Pedro vai apresentar 3. Sabe qual é o primeiro deles? O primeiro deles é a primeira expressão do verso 7. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Qual é o risco que nós corremos? O risco de não honrar. Por mais simples que seja, essa é uma verdade.
Pedro está dizendo: da mesma forma que você na semana passada gostou dos versos anteriores e saiu daqui animadinho, olha, você tem que me honrar, você tem que me tratar assim. Nós saímos daqui, olha, aproveitamos até para dar umas cutucadas domingo passado. Pedro está dizendo agora, o que Pedro está falando? O mesmo desejo que você tem que ela honre você, honre ela. O mesmo desejo que você tem que ela lhe trate, trate ela. Só que nós vivemos uma geração que normalmente nós esperamos o seguinte: dia em que eu receber honra, eu vou honrar. A gente sempre está na espera do outro. Dia que eu ganhar algo, eu vou dar. Dia que eu receber, eu retribuo. Não, o que Pedro está dizendo e orientando: honre. É voz ativa. Honre a sua esposa. Honre a sua esposa. Tome essa decisão. Honre sem depender da resposta. Honrar significa tratar a esposa com dignidade, respeito, valorização. E essa é uma grande diferença de um servo de Deus. Ele não vai ser perfeito, ele não vai acertar todo o tempo, mas ele tem no seu coração o desejo de honrar. Honrar é não querer viver um casamento como se fosse solteiro. Tem uma turma que casa e acha que é solteiro, não quer dar satisfação para ninguém, não quer ter vida comum do lar, não quer honrar a esposa, está achando que pode continuar do mesmo jeito. Com todo respeito, larga o videogame, meu filho. Vira homem. Não que videogame não possa ser exercido e brincado por homens, é uma brincadeira. Mas tem muito homem que ele tem mais tempo para o controle do que para a esposa. Tem muito homem que afundou a cabeça no videogame e vive como um menino, e anda como um menino. Querem ser honrados, mas não estão dispostos a honrar. Querem ser servidos, mas não querem servir. Pedro vai dizer: ame a sua esposa como Cristo. O que Cristo fez por ela? Dá a vida por ela. Se alguém falar assim: rapaz, lá tu, quem é que manda lá? Você faz tudo para tua mulher? Ixi, mas tu faz tudo para tua mulher? Faz mesmo, meu irmão, porque Cristo fez. Se o exemplo é ele, está dizendo que ele fez tudo pela igreja, eu e você temos que fazer tudo para aquela quem Deus nos deu. Se tu não quer viver assim, em amor, para abençoar alguém, fazer tudo em função dela, não case. Uma das piores coisas no casamento se chama o egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo não permite a honra. O egoísmo não permite a honra. O egoísmo só quer ser honrado. O egoísmo só quer viver no lugar do receber. E aí eu vou honrar como? Expressando palavras de encorajamento. Eu vou reconhecer, eu vou agradecer. Qual foi a última vez que você deu uma palavra de reconhecimento em casa? Eu vou demonstrar carinho. Eu vou verdadeiramente viver aquilo que o Senhor me ensina. Gestos simples, eu vou servir. Honrar é não comparar, meu irmão. Se tem uma coisa que uma esposa vai ficar chateada, é quando você dá uma olhada e diz assim: ah, minha mãe fazia diferente. Mas isso não acontece por aqui não. Fulano fazia diferente. Se a esposa não estiver dominada pelo Espírito Santo, ela vai te dar uma resposta. Mas ela está dominada pela graça de Deus. Mas o que você está fazendo? Você está desonrando, você está comparando. E aí sabe o que você faz? Você fere. Você valoriza o que gente de fora faz e bate no que faz de dentro. O que de fora faz é maravilhoso. Aquele bolo que você come lá fora é maravilhoso. E o de graça? E o de casa? Só reclama, reclama, reclama. Tudo está ruim, tudo que faz em casa está ruim, nada está bom. Isso é falta de honra. Reclama o tempo inteiro de casa, reclama da esposa o tempo inteiro.
nervoso, briga com todo mundo, desonra a esposa. E às vezes nós pegamos todas as nossas tensões lá de fora, e como você não pode descontar no chefe, você desconta em quem? Em casa. Quantas vezes nós homens fazemos isso? Não conseguimos na porta deixar do lado de fora, e trazemos, e quando trazemos, desonramos, porque usamos palavras duras, usamos palavras que vão muito além daquilo que deveria ser falado. Primeira lição que Pedro está dizendo: o risco de não honrar a esposa. Maridos, honrem a esposa. E agora ele diz em segundo lugar: sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que ela seja mais frágil do que você, ela também é participante da boa nova concedida por Deus. Compreensão no casamento significa respeitar as emoções, significa respeitar as limitações que a sua esposa tem. E muitos de nós falhamos nisso, porque nós não respeitamos, impomos. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós falhamos em ouvir, que é uma coisa mais simples do que ouvir? É por isso que é muito provável que todos os maridos que estão dentro deste lugar aqui, inclusive eu, já ouvimos um dia assim: você não me entende. Quem não ouviu isso, que levante a mão. Mas quem está casado e já ouviu, levanta comigo, que é pecador igual eu. Ah, aqui só tem gente pecadora igual eu. Por que isso acontece? Você já parou para pensar? Porque naquela hora que a esposa queria falar, que ela queria partilhar conosco, que ela queria abrir o coração, ela começa a falar. Antes dela falar, a gente já corta e dá a solução. Ou antes dela falar, a gente já tem a resposta. Antes dela falar, a gente já liga o nosso modo automático de defesa. Pensa, se os nossos times que nós torcemos tivessem goleiros que fossem bons de defesa igual nós, nosso time seria o menos vazado do campeonato. A gente sempre tem uma defesa, a gente sempre está com a resposta pronta. Sabe o que é isso? Isso é não respeitar. Isso é não ser compreensivo. E quando nós não somos compreensivos, no final a gente só vai ouvir assim: ele não me entende. E não entendemos muitas vezes. E é isso que Pedro está dizendo: busque a Deus de tal maneira que você possa, que você, Fabrício, que você, Igor, que você, Márcio, seja compreensivo a ponto de poder ouvir, pelo menos para terminar a frase. Porque muitas vezes nós não conseguimos nem sequer ouvir. Nós já temos a resposta, nós já temos a defesa. E aí Paulo vai dizer: maridos, ame cada um a sua esposa e não a trate com amargura. Quantas vezes nós vomitamos nos nossos relacionamentos as nossas amarguras, as nossas feridas. Que desafio vai ser para nós nessa semana? Tarefa para essa semana: escutar sem interromper. Pai amado, imagina aí, vou repetir. Esta semana, nossa tarefa. Irmão Eduardo, tá firme aí, varão? Tá aí comigo ainda? Desligou aí não? Tá aí? Escutar essa semana sem interromper. É disso que Pedro está dizendo. Agora a gente só consegue isso, sabe quando? Quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo. A gente só consegue ouvir e respeitar o outro, ser paciente, benigno, bondoso, quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes, nestas horas, nós não conseguimos nem sequer ouvir, porque nós estamos dominados por nós mesmos. Ouvir vai ser dizer que se importa, sentir-se ouvida, compreendida. Quantas vezes essa é uma das nossas maiores dificuldades? Ser paciente.
diferenças emocionais, temperamento. E aí tem uma coisa interessante. Pedro vai dizer assim: seja compreensivos no convívio. Eu não sei se alguém aqui tem uma versão. Há uma versão que diz assim: participe ativamente na vida comum do lar. Uau! Não sei se alguém tem essa versão aqui. Há uma expressão, mas Rosane tem: participe ativamente na vida comum do lar. Que desafio nós temos, porque às vezes nós desligamos esse modo participar ativamente na vida comum do lar. Queremos chegar no final do dia, não depositamos nada e queremos sacar tudo. Vou repetir: não depositamos nada e queremos sacar tudo. Nananina não, bonitão, vai pegar nada, ainda vai ficar chateado, revoltado. Uma das coisas que nós aprendemos ao longo dos anos, trabalhando com líderes, é que a gente levava um líder para um encontro de treinamento, e ele passava uma semana conosco, e a esposa ficava em casa. Sabe o que a gente aprendeu? Que a gente tinha que levar a esposa, se a gente quisesse ter um efeito maior nos treinamentos. No caso, o objeto que nós treinávamos. Ele vinha, voltava e chegava em casa. Pense num homem animado. Passou uma semana, viu coisas novas, chegou em casa animado, já chegava na porta da sala contando. E quem ele encontrava? Aquela guerreira que ficou com os meninos na semana. E naquela semana foi só briga. Naquela semana aconteceram, parece que é assim, quem é marido aqui sabe, as coisas só acontecem no dia que a gente sai de casa. Aí você sai, acontece um monte de coisa que não é para acontecer. Aí acontece, aí você chega todo animado. Aí ela olha assim: bonitão, deixa você, passeou a semana inteira e chega aqui agora cheio de história. Sou eu que estou aqui, ó. Sou eu que estou aqui. Isso se resolve como? Vivendo a vida comum do lar. Esse é um desafio para nós. É isso que Pedro está dizendo. Participe ativamente. É nos detalhes do dia a dia. O risco de não honrar a esposa. Vamos caminhar para o fim. O risco de não ser compreensivo. Agora, Pedro termina dando assim o chute na canela. Porque Pedro vai dizer que a nossa espiritualidade é avaliada pelo jeito que a gente trata a esposa. Aí é forte. Pedro vai dizer para nós homens que a nossa espiritualidade, a nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus, ele vai ser tratado ou vai ser avaliado pela forma como a gente trata. Tratem-a de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Pedro estava dizendo, e ele faz uma conexão direta de como o homem trata a sua esposa e sua vida espiritual. A gente pode até tentar mexer no texto aqui, dizer que não é isso, mas é isso. Se um marido age com dureza, com egoísmo, com negligência, as suas orações não serão ouvidas. Deus não abençoa homem que desonra a esposa. Deus não abençoa homem que desonra a esposa. Quando você lê Malaquias e depois você dá uma passada por lá, Deus rejeita a oferta do povo. Por que Deus rejeitou a oferta do povo? Porque os homens não estavam tratando bem as esposas. Essa coisa é séria, irmãos. É isso que Pedro está dizendo. Viva a vida comum do lar. E como eu posso começar a fazer isso essa semana, para a gente terminar? Evite palavras duras, ações impulsivas no calor da discussão. Compre lá na sua casa umas garrafas de água benta. Sabe o que é água benta? Essa aqui, irmão Jetro, qualquer uma dessa que você tem,
que na hora que você quiser falar tudo que você queria, você só faz assim. Aí você passou, não. Sabe por quê? Se você não estiver cheio de Deus, você vai responder na força do teu braço. Eu vou fazer isso. Eu e você, nós, irmãos, a gente é ignorante por natureza. Bicho bruto, xureque. Irmãos, aquele bicho grosso, papel de embrulhar prego. Se não for sensível ao Espírito Santo e tiver cheio dele, sabe o que vai acontecer? À noite você vai orar e a oração não vai passar do teto, porque tem relacionamento quebrado, tem relacionamento arrebentado, tem vida relacional ferida. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa casa, irmãos. Pedro está nos ensinando, homens. Esta semana nós temos alguns desafios. Essa semana a régua para nós subiu, meus irmãos. Eu queria que os casados ficassem de pé, só os casados, homens casados. Aliás, homens solteiros também que já está na fila. Já vai aprendendo. Pode subir, Daniel, fica de pé também, tu está na fila, meu filho. Vamos lá, João Rafael, Samuel, os maiorzinhos que estão aí. É bom já aprender desde cedo. Eu queria desafiar você esta semana a pensar sobre isso. Primeiro, palavras de encorajamento. Guarda aí. Esta semana eu vou abrir a minha boca para encorajar. Eu queria que você repetisse isso comigo. Esta semana eu vou abrir a minha boca para encorajar, para agradecer, para honrar. Esse é o nosso primeiro passo. Segundo, esta semana eu vou escutar o que ela tem para dizer. Tu tá rindo, Daniel? É isso mesmo. Diga assim: Senhor, eu quero ouvir sem interromper. Essa nós vamos fazer 2 vezes, porque essa não é fácil não. Senhor, esta semana eu quero ouvir sem interromper. E a última: Senhor, eu não vou ser impulsivo, eu não vou ser grosso, e eu vou assumir a responsabilidade espiritual da minha casa. Eu queria que você fechasse os seus olhos, meu irmão. Você que está em casa, eu queria, minhas irmãs, que vocês estivessem em oração agora. Pedro está dizendo: maridos, honrem a sua esposa, seja compreensivos, trate a sua esposa de maneira correta. Sabe por quê? Senão a sua vida espiritual não vai andar não. Pedro não está dizendo você vai ser perfeito, não. Pedro não está dizendo isso não, porque Pedro sabia das nossas imperfeições. Mas Pedro está dizendo que a gente tem que lutar. É disso. Eu queria te convidar, você, meu irmão, e eu vou ser já o primeiro que vou me ajoelhar aqui na frente. Como homem, nas minhas fraquezas e limitações que eu tenho, porque eu tenho muitas, hoje eu quero dizer ao Senhor: Pai,
Me ensina a ser um esposo melhor. Me ensina, Senhor, a ser um marido melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Se esse é o teu desejo, homem, eu queria te convidar a vir ajoelhar aqui comigo e fazer esta oração a Deus hoje, dizendo: Senhor, eu preciso ser melhor, mas eu não vou conseguir isso de mim mesmo. De mim mesmo eu não vou dar conta, Senhor, porque ninguém dá. Todos nós somos tão falhos, todos nós somos tão limitados, porque a gente é humano, e na nossa humanidade, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quantas vezes eu faço? Só tem um jeito: ser cheio de Deus. Só tem um jeito: estar cheio do Espírito Santo. Só tem um jeito: ser dominado pelo poder de Deus. Porque se a gente em casa, como marido, como filho, como irmão, como esposo, no trabalho, aonde a gente estiver, se não for Deus nos enchendo, a gente vai falar o que não deve, a gente vai ser grosso, a gente vai interromper as pessoas falando, nós não vamos dar conta de ouvir ninguém. A esposa vai ficar chateada e dizer que nunca a gente compreende. Por quê? Porque a gente não consegue nem parar. Se Deus não ensinar isso pra gente, irmãos, nós como homens precisamos assumir a rédea espiritual da nossa casa, do nosso lar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nós estamos de joelhos aqui na Tua presença para reconhecer que a gente é pecador, Senhor, que eu sou falho, Senhor, que eu erro, que nós erramos, Senhor. Quando o Senhor nos dá um padrão tão alto, Pai, de relacionamento, quando muitas vezes nós não alcançamos, porque nós somos humanos, Pai, nos perdoa, Senhor. E nessa noite nós te pedimos perdão por isso. E nós pedimos ao Senhor: nos encha do Teu Espírito, para que a gente seja um marido melhor, Pai, um esposo melhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós somos grossos dentro de casa. Perdoa, Senhor, que muitas vezes nós nem paramos para ouvir, Senhor, a nossa companheira. Perdoa, Senhor, porque a gente é tão insensível, Senhor. Perdoa, Senhor, que às vezes a gente trata bem todo mundo de fora e não trata bem os de casa. Perdoa-nos, Senhor. Nos ensina a sermos mais parecidos com o Senhor. Nos faz homens de verdade, Pai. Não nos deixe sermos meninos, Pai. Nos dê atitudes de verdade, Senhor. Nos ensina, Pai, instrumentados pelo Senhor, gerarmos segurança, Pai, nas nossas esposas. Que elas não sejam mulheres inseguras, Pai. Abençoa cada homem que aqui está, Senhor. Cada um de nós, nos dá sabedoria na nossa casa, Senhor. Que os nossos filhos vejam, Pai, em nós o exemplo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é eficaz na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Ajuda quem está do teu lado a ficar de pé aí e diga para ele: Deus é contigo, guerreiro. E essa semana Ele vai te capacitar, e Ele vai te dar força. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar adorando ao Senhor. Semana que vem é a última da série Relacionamento entre irmãos na igreja. O que a Bíblia fala sobre isso? Como devem ser os nossos relacionamentos? Mas hoje Ele está dizendo: homens, eu quero vocês num outro nível. Homens, eu quero levar vocês para um outro momento na jornada de vocês, porque vocês são homens que temem a Deus. Vocês são homens que têm a presença de Deus na vida de vocês. E com Deus presente, Ele vai nos levar a outros caminhos. Vamos adorar ao Senhor. Exalte a tua voz. Vamos exaltar ao Senhor.